Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos relatos mais famosos da história da humanidade, a Arca de Noé. Uma história cheia de mistérios, fé e grandes questionamentos. Vamos juntos descobrir 7 informações sobre a Arca de Noé, que vão te surpreender. Fique com a gente até o final. Número 1. A origem da história da Arca de Noé. Essa história é narrada no livro de Gênesis, nos capítulos 6 a 9 da Bíblia. Deus decide acabar com a humanidade, porque a maldade que eles praticavam era muito grande e entristecia seu coração. Assim ele iria purificar a terra através de um grande dilúvio. Mas entre os homens ele encontra e escolhe Noé, um homem justo, e ordenou que ele construísse uma arca que salvaria sua família e casais de cada espécie animal. Mas o que muitos não sabem, é que histórias muito semelhantes ao dilúvio de Noé, existem em outras culturas antigas, como a epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, o que levanta a hipótese de que um grande dilúvio pode realmente ter acontecido. Número 2. A construção da arca. Segundo a Bíblia, a arca tinha 300 cúbitos de comprimento, 50 cúbitos de largura e 30 cúbitos de altura. Nas medidas atuais, seria 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Era uma estrutura gigantesca para a época, comparável ao tamanho de um navio moderno. Tinha 3 andares e uma única porta lateral, um nível impressionante de engenharia para a época. O material utilizado, Gênesis 6:14, diz que Deus ordenou a Noé construir a arca usando madeira de cipreste, uma madeira resistente. Essa madeira teria sido escolhida pela sua durabilidade e resistência à água, essencial para resistir ao dilúvio. Noé usou betume para vedar a arca, conforme Gênesis 6:14, e farás um recinto na arca, e a revestirás por dentro e por fora com betume. Era um tipo de asfalto ou pitch, material pegajoso e impermeável. Essa vedação evitaria infiltrações e protegeria a madeira contra a água. A arca não era um navio para navegar, mas uma grande caixa flutuante para sobreviver ao dilúvio. Número 3. A capacidade da arca. Será que caberia mesmo todos os animais? De acordo com alguns estudos, a arca tinha espaço suficiente para cerca de 125 mil animais de pequeno e médio porte. Muitos especialistas acreditam que Noé não precisou levar todas as espécies existentes, mas apenas representantes, dos grupos principais, o que tornaria o transporte viável. Além disso, alguns sugerem que os animais poderiam ter entrado em um estado de hibernação, o que reduziria a necessidade de espaço e alimento. Capacidade de volume. Calcula-se que a arca teria um volume de cerca de 40 mil metros cúbicos, o que seria equivalente à capacidade de cerca de 522 vagões de trem padrão. Capacidade de carga. Estima-se que a arca teria capacidade para suportar o peso de 2,15 milhões de ovelhas, ou aproximadamente 50 mil toneladas. Com todo esse peso, poderia então a arca de Noé flutuar? Sim, do ponto de vista da física, a construção da arca, como descrita na Bíblia, com suas dimensões específicas, resultou em uma embarcação com densidade menor que a da água, permitindo sim, que flutuasse. Número 4. O tempo que durou o dilúvio. Muita gente imagina que o dilúvio durou apenas 40 dias e 40 noites, mas a Bíblia explica que as águas permaneceram na terra, por cerca de um ano inteiro. Somente o período de chuva que foi de 40 dias, mas as águas levaram meses para baixar. Durante todo esse tempo, Noé, sua família e os animais permaneceram na arca, aguardando um momento seguro para sair. Número 5. A busca incansável pela arca perdida. Muitos relatos apontam que após as águas do dilúvio terem baixado, a arca de Noé pousou em cima do Monte Ararat, na Turquia. O tempo passou, e ao longo dos séculos, exploradores e arqueólogos ainda têm procurado os restos da arca de Noé. Imagens de satélite, expedições e até testemunhos afirmam ter encontrado estruturas semelhantes a uma embarcação naquela região, mas até hoje, no entanto, não há nenhuma prova científica e definitiva. Número 6. Réplicas da Arca de Noé. Nos dias atuais, atualmente, existem várias réplicas, umas construídas em menor escala, mas outras construídas em tamanho real. Uma das mais famosas está na Holanda, construída por um carpinteiro chamado Johan Ruybers. Outra réplica está no Ark Encounter, nos Estados Unidos, que é um parque temático cristão.
Essas construções nos ajudam a visualizar o tamanho e a complexidade da arca, e continuam atraindo milhares de visitantes curiosos todos os anos. Número 7. O que houve após o dilúvio? Noé ainda viveu mais 350 anos, viu nascer seus netos, bisnetos, tataranetos e os filhos deles. Se Deus resolveu fazer o dilúvio, por causa da maldade humana, a história prova que de nada adiantou, pois a humanidade continuou a fazer maldades, e ainda piores do que antes. Mas o dilúvio serve como termômetro para mostrar o fim dos tempos, pois aponta para a segunda vinda de Jesus Cristo, como está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 37 a 39, diz assim: E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que se pode concluir sobre esta história? É que ela leva a uma reflexão individual, sobre as ações das pessoas dentro do coletivo social, principalmente dentro das famílias. Tendo como certo que o dilúvio realmente aconteceu, e que há profecias dizendo que a maldade humana aumentaria muito, a tal ponto que as pessoas não perceberiam o fim dos tempos, se deve olhar para a sociedade ao redor e comparar o comportamento dela. Isso parece ser o que Jesus, o Messias cristão, aconselha como referência, para seus seguidores observarem nos tempos futuros, e perceberem o tempo final de todas as coisas, e assim, poderem se preparar para o que estaria por vir. A reflexão também é uma pergunta: como estão vivendo as pessoas hoje? Comendo, bebendo, festejando, casando, divorciando, casando de novo, cometendo crimes, sem se arrependerem, vivendo como se não houvesse amanhã, como se não houvesse castigo, mérito ou recompensa. Estão se comportando como nos tempos de Noé? Enfim, a reflexão é individual, a espiritualidade e também a fé, mas não custa nada observar, e até se preparar, para que esses acontecimentos não peguem a muitos, despercebidos. Obrigado por ouvir nossos áudios e estudos. Curta, compartilhe se você gostou e até a próxima.